Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma teoria, botar aqui o Tico e Teco pra funcionar. Porque hoje a gente vai falar sobre não só o Sigurd, né, sendo aí o cara, né, que tá então sendo o primeiro humano a realmente se rebelar pra destronar mesmo os deuses aí em Shumatsu no Valkyrie, como também, né, ele expõe bastante a chamada hipocrisia dos deuses aqui de Shumatsu no Valkyrie, né, que é uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, mas é importante aqui entrar de cabeça nesse assunto, nesse capítulo 77 especificamente, porque, cara, aqui já tá mais do que cravado, né, já não tem mais pra onde correr essa história, pelo amor de Deus, acho que já deu pra dar um ultimato aqui da hipocrisia dos deuses, né, e vamos falar então a relação disso com o nosso querido Sigurd, né, ou Siegfried, como queira chamar. Então vamos lá, lembrando que a gente tem o cupom da Rox Energy, beleza? Na descrição, com 10% de desconto, e vocês ajudam também o canal aí, qualquer compra que vocês fizerem lá no site da Rox Energy. Então muito obrigado para quem for fazer isso, e vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, primeiramente falando da parte da hipocrisia, né? Porque, cara, esse capítulo 77, uma coisa que eu só percebi depois também, né, é que muita coisa que acontece aqui tá relacionado com o fato de que os deuses são equivalentes aos humanos, nos sentimentos, na forma como agem, eles são muito parecidos, né? Os deuses e os humanos, eles são muito parecidos aqui em Shumatsu no Valkyrie. Esse é um ponto que eu já tô abordando faz tempo, faz um bom tempo na verdade. Mas a gente teve, tipo, zilhões de indícios disso, zilhões de indícios. A gente começa logo ali, bem no início mesmo do capítulo, com o Beelzebub, né, vendo ali a expressão dos deuses ali, torcendo por ele no final, né, comemorando a vitória dele e tal. Sendo que os caras eram mó sacana, né, com ele quando começou a treta toda. E aí no final, né, quando ele tá indo embora ali, ele fala, né, que não tem tanta diferença entre deuses e humanos, né. Um pouco mais pra frente a gente também tem aqui o próprio Hermes, né, e o Ares também admitindo que o Tesla superou as expectativas deles, né? Mas o interessante mesmo é o Zeus, né? O Zeus aparece ali e fala que não só esse humano conseguiu impressioná-lo, como ele disse que talvez nem ele conseguisse lidar com alguém como Tesla, né, cara? Então, assim, mostrando que de fato não é qualquer um, né, que ia conseguir parar o Tesla ali. Não é qualquer deus que ia chegar ali e tancar o cara. Fora que também, lá pro final dessa treta toda, a gente também vê aqui o Sigurd preso, né? E aí a gente descobre que ele é um semideus, né? E que aparentemente ele tá relacionado com a Brunhilde, né? Já que ele seria ali um noivo dela, né? Um marido ali dela de alguma forma. E também que aparentemente, né? Esse Ragnarok é tudo por causa dele, né? Ele é meio que o estopim dessa parada aí. A Brunhilde organizou tudo por causa desse cara. E provavelmente ele foi o primeiro a levantar a mão contra os deuses. Pois é. E aí é onde a gente entra aqui na nossa teoria, né? De que, primeiramente, o Sigurd, né? Ele pode ter sido o primeiro a levantar a mão contra os deuses, foi o primeiro a se rebelar. Difícil, porque algumas histórias aqui de flashback, né, de alguns personagens humanos de Shumatsu no Valkyrie não tem data, né? Então a gente não consegue cravar exatamente se no início ali da humanidade realmente ele foi o primeiro a levantar o braço, sabe? É difícil cravar. Por outro lado, ele é o primeiro que de fato se rebelou e levou adiante, porque se você pegar aqui, por exemplo, o Adão ele ficou bolado lá, pistolou, porque o pessoal tava acusando, né, a Eva, né? Ele pegou ela e foi pra terra, né? Largou o paraíso lá e, tipo, saindo por cima ainda, né? Zoando pra caramba lá os caras. Você tem o caso do Alcides, né? Nosso querido Hércules aí, que ele até tretou diretamente contra os deuses, né? E poderia escalar pra algo muito maior, só que ele foi convencido, né? Foi no diálogo ali que o Zeus ganhou ele e fez com que ele não atacasse mais, né? Os deuses ali parassem de tretar contra os deuses. Porém, como eu já fiz um vídeo inclusive aqui pontuando esse caso, o Zeus, ele já tinha medo naquele momento que essa escalada de tensão contra o Alcides tomasse um rumo mais violento, mais brutal ainda, né? Rolasse quase que um God of War aqui em Shumatsu no Valkyrie, né? Ele não queria que isso acontecesse, dá pra ver claramente ali. Já abordei essa história aí. Então,
me parece que tem um terreno aí pronto para realmente que o Sigurd seja o primeiro. Porque, cara, é insano, né? Você imaginar que, tipo assim, ele não só desafiaria os deuses, como ele levaria adiante, né? A questão é, ele teria poder pra isso, pra atropelar deuses, né? Porque se ele é um semideus, quem mais é semideus aí na história, que a gente conhece assim? Nós temos as Valquírias, que beleza, algumas são bem poderosas, como a Gondul, né? Que faz ali raios e tal, mas ela não é assim tão assustadora para o pessoal que tá lutando no torneio, por exemplo, né? Você teria o caso aí, talvez, dos santos, né? Que no caso aqui eu esqueci o nome do grego, né? Mas eu sei que tem o Confúcio, o Jesus e o Buda, né? E tem o outro grego lá que eu esqueci ele. O nome, né, no caso. Então, assim, e ali o Buda, o Buda conseguia, de fato, derrotar algumas pessoas, pelas habilidades que ele tinha e tal, ele era bem versátil, conseguia antecipar os movimentos inimigos, tudo isso era bem sinistro, né? Era um kit bem relevante ali do Buda pra derrotar a maioria dos caras que a gente vê aqui em Shumatsu no Valkyrie. Ele era também fisicamente muito preparado também. A gente tem alguns humanos que se destacam também, apesar de não terem super, vamos dizer assim, a capacidade de ferir deuses, né? Mas alguns humanos têm algumas crocodilagens pra contornar isso, como é o caso do Qin Shi Huang, né? O Qin Shi Huang, que ele conseguia ali, né, meio que usar a força o divino do inimigo contra ele mesmo, né? E aí causar um dano absurdo, né, na pessoa mesmo, sem ter poderes, né? Sem ter ali capacidade de ferir realmente um deus com suas próprias forças, né? Então, assim, é algo realmente que alguns humanos têm essa capacidade, né? Mas no caso aqui do Sigurd, ele é o único que a gente vê que tá nos confins do inferno, literalmente, né? O cara tá no Tártaro grego, que fica aí embaixo do inferno nórdico. O negócio vai, tipo assim, é um inferno dentro do outro, tá ligado? O cara tá bem preso mesmo, bem isoladão. O cara tá numa solitária quase, né? Pois é. E ele tá todo acorrentado, o cara tá todo algemado. O cara tá preso ali numa espécie de cruz reforçada, bizarra ali, né? E, pô, se isso tudo é pra prender um cara, né, que é um semideus, né, no caso, pô, cacife ele deve ter, né? Ninguém prende um cara desse à toa, né? Com certeza tem história aí, né, pra gente questionar, né, se realmente ele é tão forte assim. Me parece que sim, né? Me parece que realmente aí o cara é meio fora da curva, né? Bom, fora isso, a gente também tem aqui a questão da hipocrisia, né? Por quê? Vocês lembram como começa a história de Shumatsu no Valkyrie, né? Os deuses queriam destruir a humanidade porque achou que os humanos estavam destruindo a Terra, né? Abusando dos recursos e tal. Então eles iriam ali extinguir a humanidade e recomeçar a história da Terra de novo, né? Aí a Brunhilde aparece e propõe que os humanos se defendam, né? Se defendam nesse torneio que é o Ragnarok. E a resposta dos deuses para isso foi o quê? Os humanos não conseguem derrotar um deus. A história começa aí, né? A treta começa aí. Porque aí a Brunhilde debocha. Pô, então vocês estão com medo? Vocês não vão nem dar uma chance, né? E aí deu-se a desgraça, né? Os caras ficaram boladaço. Essa questão, essa historinha que os deuses acreditam fielmente que os humanos não podem lidar com eles, né? Provavelmente foi uma fake news. Assim, eu tô cravando, na verdade, aqui. Vou nem falar que talvez, de fato, é uma fake news, né? Que foi liberado em algum momento da história pra diminuir os seres humanos e fazer eles nem tentarem, nem cogitarem pensar na possibilidade de que eles podem realmente se rebelar contra os deuses em algum momento ou de alguma forma, né? E provavelmente isso pode ter acontecido depois do Sigurd, sacou? Porque, né, o cara virou o primeiro exemplo ali, né, de que os humanos são tem um potencial muito perigoso, então eles prenderiam ele e fariam a fake news ali, né, de que nenhum humano conseguiria vencer de fato um ser divino, pra garantir ali a hegemonia, né, dos deuses ali em Shumatsu no Valkyrie, né? Isso explicaria muita coisa do que a gente tem visto aí na obra, né? E claro, vale citar que o próprio Zeus, como eu também já abordei aqui no canal, ele tem um cagaço disso, ele tem um receio disso, né? Porque pode ser que esteja rolando a mesma coisa que rolou com o próprio Zeus no passado,
que, como a gente viu no flashback dele, né, ele teve aquela história toda da titanomaquia, né, que um torneio lá, onde ele amassou os titãs, derrotou o próprio pai e tal, né, e por causa disso os deuses reinaram, né, por cima da carne seca até então, né, e a história pode estar se repetindo aqui, né, em Shumatsu no Valkyrie, e obviamente ele tem medo disso, né, ele tem um receio legítimo de que isso venha acontecer, então eu acredito que talvez o Sigurd seja o motivo do porquê existe essa história, sacou? Sobre os humanos não conseguirem rivalizar com os deuses. Essa hipocrisia é porque deuses mais novos foram ensinados, né, de que os humanos não podem lidar com eles, e os humanos também tiveram essa lavagem cerebral, né? Toda essa questão de religião e tal foi feito ali em Shumatsu no Valkyrie para fazer os humanos pensarem que eles não podem lidar com o divino de nenhuma forma, quando na verdade é exatamente o contrário, eles talvez até devessem em algum momento, né? É meio que a lei da natureza aqui de Shumatsu no Valkyrie, né? Os novos vão sucedendo os antigos ali. E quem sabe a gente não já tá vendo isso aqui agora, né? Pode ser aí inclusive um spoiler do final de Shumatsu no Valkyrie, por que não, né? Podia ser algo interessante aí, né? Pode ser aí um dos motivos para acreditar na vitória da humanidade no fim das contas, né? Pois é, mas comenta aí o que vocês acham desse desse potencial, dessa potencial vitória da humanidade já está sendo demonstrada aqui no capítulo 77 de Shumatsu no Valkyrie. Pois é, vocês acham aí que realmente o Sigurd foi o primeiro, foi o exemplo ali de que os humanos conseguem bater nos deuses e que os deuses ficaram com um cagacinho, né, do que os humanos podem fazer? E aí rolou toda uma lavagem ali psicológica, toda uma mudança ali, né? Todo ensinamento. Como é que fala? Toda uma... Ah, tem um nome pra isso, qual é que é o nome? Doutrinação, para que os humanos não acreditassem que poderiam lidar com os deuses. Pô, mano, isso aí ia ser muito louco, hein? Muito louco mesmo. Mas enfim, comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Lembrando aí, cupom da Rox com 10% de desconto, vai ajudar bastante o canal e vai ajudar vocês também aí na compra. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!